Nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar o Spot Gen 4, que é o rastreador GPS também pelo celular. É bem simples, você começa aqui, desmonta na parte traseira, são 4 parafusos, né, que mantém essa tampa bem vedada para não entrar água. Ela tem uma borrachinha aqui, é super bem montado. Ele tem espaço para 4 pilhas, aqui indica usar a pilha de lítio, só pilha de lítio, o que não é verdade, dá para usar a pilha Duracell também, tá? A alcalina Duracell, aquela 3A, tá bom? Funciona bem também. Agora vamos ligar aqui no computador usando um cabinho USB. Ó, quando você vai ligar aqui no computador, tem essa entrada aqui, tá vendo? USB, micro USB, né? Não precisa estar com a pilha, porque a própria entrada já alimenta, né? Então, você entra aqui, ok, e bota no seu computador. Aqui. Aqui na página do próprio Spot, eu já tenho uma conta, né? Você pode criar sua conta e eu vou usar aqui essa configuração, ativar localização. Aqui vão entrar dados que estão no próprio aparelho, tá? Isso aqui fica uma etiqueta ali dentro da parte da pilha, tem essas informações ali e você pode dar um nome na sua escolha aqui. Configurado, ali fazer o login, né, com os dados que ficam na etiqueta, tá? Ele vai aqui para as opções de plano, selecionar um plano. Não é uma coisa barata, mas ele promove uma segurança, né? Um rastreador GPS que realmente funciona e tem serviços também de emergência por fora, tá? Então aqui, ó, o serviço básico só de rastrear, R$ 89,90 por mês em 2025. A ativação, você vai pagar uma vez só, é R$ 220, tá? Então só aqui está dando R$ 309. E aí você tem, fora isso, né, um serviço básico, você tem os planos, tá? O plano contratado. Então, se você vai pagar anualmente, ó, anualmente, sai a R$ 1.078, ou parcelas, né, em 12 parcelas de R$ 89,90, sendo que você vai ser cobrado mensalmente ou anualmente, tá? Tem esses dois formatos aqui. Qual é a diferença desse plano para esse plano Flex? O que é esse plano Flex? Você paga um mês, né, no mínimo, é R$ 99,90, e se você não vai precisar usar ele o ano inteiro. Esse aqui vai te cobrar R$ 89,90 o ano inteiro, né? E esse daqui é R$ 99,90 só naquele mês que você vai fazer a viagem. Então, depende aí do teu caso. Eu agora vou fazer esse aqui para uma viagem temporária. E a gente tem o Overwatch Rescue, que é um serviço de resgate internacional, que funciona, tem vários vídeos aí na internet, pesquisa aí que você vai entender como que funciona isso. É só apertando esse botão do SOS aqui, tá? Ele fica um botão aqui dentro escondido. Vou mostrar aqui para você entender. Esse botão aqui, ó, SOS. Se tiver um acidente, alguma coisa, você não precisa ligar nada, falar nada, é só ter força suficiente para apertar e segurar aqui, e ele vai já emitir o sinal SOS, vai bater lá no quartel-general dele, se eu não me engano é no Canadá, não é no Brasil, mas eles têm a tua localização e eles acionam as autoridades locais, inclusive com resgate aéreo, enfim, e eles cobram isso por fora, tá? Então aqui você inclui ou não, né, o serviço de mais R$ 400, é válido por um ano, né, esse serviço aqui, R$ 400, e se você precisar usar o SOS numa situação de resgate extrema, né, extrema assim, fora do que o SAMU, do que os bombeiros, enfim, já tem acesso, tá? Inclusive aqui no resgate, né, ele vai pedir os dados pessoais ali, endereço, telefone, e-mail, para ficar cadastrado aqui no sistema. Você chega nessa tela que é de Mapping, Select Mapping, tá? Mapping, aqui, ó. E aqui ele tem 3 planos, né, novamente, são serviços extras. Esse está incluído, tá aqui em inglês, mas dá para pegar o Spot, o básico está incluído. Ele te dá um acesso, isso é o mapa, né, que você consegue navegar, depois eu vou mostrar isso com calma,
Tem aqui uma limitação em termos de posição, de histórico, de como exporta e tal. Obviamente que os planos pagos vão ter um pouco mais de recurso, tá? Eu nunca contratei esses dois, para ser sincero, não precisei deles. Depois eu vou estudar com calma e faço um vídeo se precisar, tá? No caso aqui eu vou manter o plano básico, tá? Que é esse de graça aqui, está incluído no serviço, e vou avançar. Detalhe que tem que ter um cartão de crédito internacional cadastrado no sistema. Então, aqui outros serviços, né, são adicionais aqui, tá? Esse Extreme Tracking, o que ele vai fazer, né? Por mais R$ 59,90, tá? Ele tem, ele inclui aqui um tracking, né? O tempo em que você aparece no mapa, que é mostrada a sua posição no mapa, em intervalos menores do que 2,5 minutos. Tá? Então vamos supor, você está num deslocamento no meio de um lugar muito deserto, mas você está em uma alta velocidade, né? Você não está a pé, você está num veículo em alta velocidade. A cada 2,5 minutos em alta velocidade você está em outra região, né? Você está completamente fora, até para facilitar o resgate. É muito distante, né? Então, se você quiser um tempo menor do que 2,5 minutos, né, até 2,5 minutos de posicionamento em tempo real, aí sim esse Extreme Tracking, né, que vai traqueando você, faz sentido, né? Eu aqui no caso não tenho essa necessidade. Esse SMS ele vai notificar pessoas, né, através do SMS. Sim, o SMS funciona pelo GPS. Isso é pré-configurado nesse aparelho, tá? Tem aqui os 3 botõezinhos ali de acesso aqui embaixo, né, que ele dispara o SMS para as pessoas, tá? Dando mensagens pré-configuradas, inclusive mensagens de pedido de ajuda, não o socorro em caso de acidente grave, porque esse já tem o SOS, tá? Mais tarde. Aqui já no final você vai contatos de emergência, ele vai pedir aqui quem é a pessoa principal de emergência. Tem que ter alguém em terra, tem que ter alguém cuidando aí da sua aventura, do seu, né, te localizando, né? Se entrarem em contato, o resgate entrar em contato é para essa pessoa que eles vão entrar em contato também. Primeiro contato e depois o segundo. São 2 contatos aqui, você tem que ter o telefone e o nome. Então tem um passo a passo aqui, tem um guia aqui em cima. Não é a coisa mais rápida do mundo, tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter o cartão de crédito já cadastrado lá. E aqui você confirma, né? E inclusive que tem termos e condições para as mensagens de SOS, até para não ter um falso alarme, né? Tem uma série de penalidades. Se for um falso alarme e mandarem a equipe de resgate e você não estiver realmente na situação de perigo, você vai ser processado e vai pagar pelo serviço, vai pagar pelo helicóptero, vai pagar por tudo, ter uma multa. Enfim, tem um contratozinho aqui que você tem que bota no tradutor, enfim, você lê, e você tem auto-renews. Auto-renews é renovação automática, né? Se a tua viagem está no meio e aconteceu um acidente, você não vai ter acesso à internet, deixa ativado isso aqui, né? O auto-renew fica mais seguro para você. E aqui ele está processando o pagamento, e é isso. O tracking, esse tempo de tracking é um negócio interessante. Por exemplo, aqui é uma viagem de moto. Lembra que tem aquele serviço se você precisa abaixo de 5 minutos, tá? É um serviço extra. Mas a cada 10 minutos numa moto, se você está a 100, 120, 150 km por hora, dá uma diferença às vezes de 10 km, 20 km, né? Muita coisa, tá? Então eu sugiro deixar no mínimo aqui. Se você está andando a pé, o deslocamento é mais lento, isso não precisa ser tão lento. Qual é a diferença? Isso consome muita bateria, tá? Às vezes é desnecessário ter um excesso de tracking, né? São pontos em que você vai depois logar, inclusive tem um link para isso. As pessoas, você consegue rastrear a pessoa em tempo real. A cada 5 minutos, ele vai dar um ponto, um sinal, e vai marcar a tua localização ali. Isso vai consumir bateria, se tiver necessidade, se a cada 5 minutos. Na moto, geralmente, eu ando a 10 minutos.
Se for uma viagem num lugar muito ermo, muito reto, 10 minutos dá muita distância, aí você reduz aqui. Tá bom? As pilhas são bem caras, é uns 200 e poucos reais a pilha de lítio, tá? Mas eu já testei com Duracell, funcionou bem. Eles não recomendam por quê? Porque ela pode acabar no meio da aventura e o teu serviço de SOS, quando você precisar, a pilha não vai ter pilha, né? Então, não recomendo economizar nisso aí, não. Teste de alertas de movimento, isso daqui é o tempo que ele fica parado e depois que ele começa a se movimentar, ele avisa, né? Isso é um recurso também que vai consumir bateria, às vezes não tem necessidade disso. E agora vamos na parte muito importante, que são as mensagens, tá? Aqui no aparelho tem esses 3 botões, tá? Tem aqui um Vzinho, tipo, ok, né? Cheguei. Tem um que mostra um símbolo da localização do GPS e tem um que é um símbolo de uma mensagem, né? Faz um balãozinho com mensagem. Ok, cheguei no meu lugar, você pode personalizar, enfim, ali. Está tudo bem, não tem sinal, vou entrar em contato mais tarde, enfim, você vai personalizar conforme a tua realidade. E você tem aqui ainda, nesse lado do aparelho, né, um botão que já é um pedido de ajuda sem ser o resgate internacional. Tá? Esse é um pedido de ajuda, aconteceu alguma coisa, eu preciso que você tome medidas para as pessoas que estão em terra, para as pessoas que não estão na aventura, para a pessoa que você selecionou, que vai te ajudar numa situação de emergência. Se houve um acidente, uma gravidade, não tem acesso a nada, aí sim você ativa esse botão aqui, tá? Você aperta nele e segura. Então a gente vai configurar agora todos eles, ó, usando aqui dentro do site do Spot. Então a mensagem de check-in, tá? Você pode editar ela aqui. Editando, você digita aqui, tem um limite de caracteres, tá? Então eu já vou personalizar aqui de acordo com o nome, né? Chegamos ao destino planejado, tudo ok, tentaremos ligar se tiver Wi-Fi, beijos em todos, né? Esse é uma mensagem, digamos assim, está tudo ok, não tem Wi-Fi, não tive como me comunicar, mas eu dou tipo assim, está tudo bem. Estamos a salvo, tá? Isso é importante dar esse feedback. E aqui, quem vai receber esses contatos, né? Quem vai receber essa ligação, tá? Então, isso aqui você pode editar, personalizar conforme a tua necessidade. E aqui já é um anúncio de precisamos de ajuda, um alerta mesmo. Chame as autoridades com esta localização e isso vai também os contatos aqui, você consegue editar isso. E as mensagens pré-definidas, quem vai receber essas mensagens, tudo pré-definido, porque esse não é um aparelho que recebe, ele é um aparelho só que envia dados. Então o que ele vai enviar? A localização e esse texto para essas pessoas quando você apertar esses botõezinhos aqui da frente, esses de baixo aqui. Então, o botão de check-in, esse daqui, o botão de padrão, aqui eu já botei como imprevisto, e o botão de SOS, fica escondido justamente para evitar acionar de forma indevida, e você já pode finalizar aqui a configuração. A configuração só finaliza quando você sincroniza, tá? Tudo que você fez aqui vai precisar ser sincronizado. Vamos plugar ele no USB, né? Tem essa entrada aqui atrás, mini USB. E aqui no computador, eu já estou logado na conta, né? Tem que fazer um login e senha. Ele já localizou aqui o aparelho. E a gente vai aqui, ó, upgrade, esse botão aqui em cima, upgrade. Ele vai sincronizar todas as informações, inclusive de sistema, tá? Existem informações de mensagens, tudo aquilo que você já pré-definiu, quem vai receber os SMS, os e-mails, e você aqui só preenche. E tem que ter muita atenção, porque você não pode interromper esse processo com risco de danificar o aparelho. Não é aqui nesse botão, não é aqui
em sincronizar dispositivo, não é em lugar nenhum desses. Você vai aqui, sincronização necessária, ó. Sincronizar o Spot Gen 4, tá dando erro, aí eu tive que acionar o suporte, olha lá. Eles me mandaram esse endereço aqui, ó, firmware. Então aqui, ó, firmware, ele tem que atualizar, tá? E para atualizar, ó, tem que baixar um software, né? Um software é novidade, viu? Instalar aqui, ó, desligue o dispositivo, conecte no cabo USB. Ok, tá sem pilha, né? Tá conectado aqui. Pronto, conectado. Ele vai mudar essa tela aqui mesmo. E aí você tem que atualizar. Ele está dizendo aqui que está atualizado para essa versão. E aí vamos lá. Não pode mexer, tá? Se mexer aqui pode dar chabu. Configurações atualizadas, quer dizer, aquelas configurações que a gente modificou. Toda vez que alterar alguma coisa ali, tem que fazer esse sistema aqui. Beleza? Tudo certo. Já configurados, vamos lá em mapas, ó. Aqui em mapas é um serviço fantástico, né? Tem todo o mapeamento, como se fosse um mapa, um Google Maps. E aqui a gente adiciona a rota da aventura e você pega o link que vai compartilhar com as pessoas que vão monitorar a sua aventura. Então, através desse link, eles vão botar ali, né? Vai ter um ponto ativo, né? Aqui está só um exemplo, tá? E vai sempre marcar a tua localização e vai dando um track à medida que a aventura anda. Depois eu mostro como é que funciona.